No meu entendimento, essa questão 5 da prova azul, que é a questão dos aviões, do plano, das retas aí, essa questão deve ser anulada, a menos que exista uma interpretação muito sinistra disso que foi dito no enunciado, hein? Ele falou duas coisas. Primeiro, a aeronave A, ela passou a fazer o seu voo sobre essa reta aqui. Veja bem, quando a gente coloca a equação de uma reta e usa o t, esse t não é considerado tempo. Ele até pode ser tempo, mas o t, a ideia é você ter um parâmetro. Você tem um ponto aqui x0, y0, z0 e um vetor direção dessa reta. Vamos chamar de v. Então, você tem aqui um p0 e a reta passando por esse ponto p0 e com um vetor direção v é dada por isso aqui. Um ponto p genérico, ele vale o ponto p0 inicial mais esse vetor direção vezes o parâmetro t. Isso é exatamente o que acontece aqui. Os números que estão multiplicando o parâmetro t são os componentes do vetor direção. Então, o vetor direção dessa reta R aqui é 1 meio 2. 1 meio 2. Isso aqui, 1, 1, 0, é um ponto inicial da reta. Tá? Então, isso aqui é chamado de equações paramétricas da reta, em R3. Pode fazer isso aqui em R2 também, mas essa aqui em R3. Bom, isso aqui é relativa à trajetória do primeiro avião. O segundo avião, ele deve fazer o seu voo sobre uma reta M. E o que foi dito sobre essa reta M? Tá bem claro no enunciado. Primeira coisa, M é paralelo a R. Se M é paralelo a R, M tem o mesmo vetor direção que R. Então, vamos chamar de W, o vetor direção dessa reta M aqui, vai ser o mesmo desse aqui, ou então algum outro valor proporcional. Então, vamos usar o mesmo valor. 1 meio 2. Valor proporcional seria, por exemplo, eu multiplicar todo mundo aqui por 2. Eu vou ficar com um vetor com um módulo 2 vezes maior, mas com a mesma direção. Bom, ele falou ainda que essa reta M está contida num plano, e ele deu a equação desse plano. Vamos colocar a equação desse plano aqui. X menos 4y mais e igual a 0. Eu estou usando x, y, z em vez de x', y', z' como foi colocado no problema, que isso aí acaba às vezes gerando confusão com essas linhas, né? Tá, então vamos colocar esse plano aqui, apenas para ilustrar. Então ele falou que essa reta M, que é paralela a R, ela está contida nesse plano aí. Ele não deu nome para o plano não, né? Então vamos colocar aqui essa reta. Bom, vamos exemplificar aqui, colocar como se isso aqui fosse a reta R e aqui fosse a reta M. Paralela, né? Reta R e reta M, quer dizer, com o mesmo vetor direção. Tá, agora você tem que usar um conceito importantíssimo da geometria analítica no espaço, que é o seguinte: qualquer reta contida no plano é perpendicular ao vetor normal desse plano. Não tem jeito. Se você... Isso aqui, inclusive, é um conceito da geometria espacial. Se você tem um plano, se você pega uma reta perpendicular a esse plano, faz conta que esse plano aqui, você pega uma reta perpendicular, que é o vetor normal, e você pega qualquer outra reta contida nesse plano, essa reta vai ser sempre ortogonal a essa, vai formar aqui 90 graus. Só que tem um problema. Qual é o vetor normal desse plano aqui? A gente tira pelas componentes, pelos coeficientes de x, y e z na equação do plano. Então, esse vetor normal aqui, ele é 1 menos 4, 1. Então, esse vetor normal e esse vetor direção dessa reta. Como são ortogonais, isso aqui tem que dar um produto escalar igual a 0.
Só que o produto escalar desses dois aqui não dá zero se você fizer o produto escalar desse vetor de direção aqui da reta M, que é o mesmo de R. 1, meio, 2. Se você fizer escalar por isso aqui, 1 menos 4, 1. Quanto é que vai dar isso? Vai ficar 1 menos 2 mais 2. Isso aqui vai dar 1, não dá zero. Então, essas retas não são ortogonais. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que essa reta R original, ela não é paralela a esse plano dado. Então, é impossível fazer a construção que o problema falou. Você pode olhar aqui nas respostas. Nas opções A, B, C e D, as 4 opções A, B, C e D têm uma coisa em comum. Aquele componente lambda vezes um vetor, aquilo ali é o parâmetro, no caso ele chamou de lambda, vezes o vetor direção da reta. E o vetor direção é 1 meio 2, como eu falei aqui. O mesmo vetor direção da reta R. 1 meio 2. É claro que no item C e no item D foi usado como 2, 1, 4, né? Então foi usado aqui 1 meio 2. Isso aqui foi usado nos itens A e B, que é o mesmo vetor direção da reta R original aqui. Mas nos itens C e D foi usado isso aqui, 2, 1, 4, que é esse mesmo vetor aqui multiplicado por 2. Certo? A opção E tem um vetor direção que não tem nada a ver. Esse vetor direção aqui, 2, 1, 2. Vetor direção 2, 1, 2 não é paralelo a esse. Então ele não pode ser usado. Então a opção E está furada. E essas 4 opções aqui, apesar delas estarem com o vetor direção certo, se você pegar cada uma dessas opções, A, B, C e D, e fizer lambda igual a 0 e lambda igual a 1, por exemplo, aí você vai encontrar 2 pontos. 2 pontos que tem que pertencer ao plano. Eu vou fazer só umzinho aqui para exemplificar, mas pode fazer para os outros também, que não vai dar certo. Esses pontos encontrados não vão satisfazer a equação do plano. Vou fazer rapidamente aqui só para a letra A. Bom, lembrando que o nosso plano é x menos 4y mais z igual a 0. É a equação do plano dado, né? Essa opção A foi dada uma reta assim. 1 menos 1, mais lambda que multiplica aquele mesmo vetor direção da reta R, que é 1 meio 2. 1 meio 2. Então isso aqui é a opção A. Vamos testar isso aqui. Eu vou formar, através dessa equação de reta, 2 pontos. E eu vou mostrar que nenhum desses 2 pontos vão estar aqui no plano. Olha só, fazendo lambda igual a 0, a gente consegue formar, essa parte vai zerar, vamos formar esse ponto aqui. O ponto 1 menos 1, 1. Fazendo lambda igual a 1, vamos formar um outro ponto. Então, com lambda igual a 1, isso aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui vai ficar meio menos 1, vai ficar menos meio. E aqui vai ficar 2 mais 1, 3. Tá, então com lambda igual a 0 formamos esse ponto, com lambda igual a 1 formamos esse outro ponto. Jogando esse ponto aqui na equação do plano, você vai ver que a equação não vai ser satisfeita. Olha só, com esses valores para x, y e z, isso aqui vai ficar 1 mais 4 mais 1, que não dá 0. Então esse ponto aqui não pertence a esse plano. Aqui agora com esse. Pegando essas 3 coordenadas aqui, x, y, z, jogando aqui nesses valores de x, y, z, isso aqui vai ficar 2 menos meio vezes menos 4, vai ficar mais 2. Então ficou 2 mais 2 e o z igual a 3, mais 3. Então 2 mais 2 mais 3, que não dá 0 também, tá? Então esses 2 pontos exemplificados dessa reta não pertencem ao tal plano dado. Então nenhum outro ponto pode pertencer também. A mesma coisa se você fizer para o item B, item C e item D, tá?
Olha só, eu fiz uma animação com GeoGebra para mostrar ali o plano, as retas e tudo mais, para mostrar que não dá certo, tá? Essa reta dada, essa primeira reta dada, ela inclusive fura o plano, ela é assim, ó, ela aparece assim na figura. Mas eu não vou colocar não, que é para não perder tempo, tá? Eu quero liberar isso aqui logo para vocês poderem entrar aí com recurso. Tá? Então boa sorte aí para vocês.